Então, nessa quarta aula, nós vamos falar sobre herança, ou do inglês inheritance, e o que vai acontecer. Vamos relembrar um pouco dos requisitos do sistema que eu tinha passado antes, e eu adicionei algumas coisinhas a mais. Então, tudo normal, o que vai mudar vai ser aqui na parte do cadastro do cliente, onde a gente vai ver que quando a gente vai registrar o cliente, a gente vai ter aqui, registra-se razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail para uma pessoa jurídica. E nome, CPF, endereço, telefone e e-mail para uma pessoa física. Aí, o que vai acontecer? Aqui, também. No cadastro deve-se validar seus documentos. A gente percebe que existem dois tipos de pessoas agora, pessoa jurídica e pessoa física. A partir do momento que nós temos dois tipos de pessoas, a gente vai perceber que elas são parecidas, porém possuem suas particularidades. Elas são parecidas no endereço, telefone e e-mail e têm as suas particularidades na razão social CNPJ para a pessoa jurídica e no nome CPF para a pessoa física. Então, eu deixei marcado como laranja essas duas classes porque elas são parecidas. Quando elas são parecidas, a gente vai fazer o conceito da herança, que é a gente fazer uma classe que contém os atributos e métodos que são iguais para os dois tipos de pessoa, e a gente vai fazer classes específicas que guardam os atributos e métodos específicos para cada tipo de pessoa. Então, a pessoa vai ser o supertipo e o jurídico e o físico vai ser o subtipo. Tá? Então, a gente pode notar que elas são parecidas, né? E a gente também vai ter uma coisa, validar seus documentos. Validar seus documentos tanto na pessoa jurídica como na física, a gente vai ter que realizar. Então, a gente vai deixar no supertipo da pessoa. Porém, a forma como é validado o documento de uma pessoa física é diferente da forma como é validado o documento de uma pessoa jurídica. Então, antes da gente entrar mais a fundo nisso, vamos ver aqui o ML. A linha contínua com uma flechinha fechada, ela significa herança. A gente está sinalizando que a classe física é um subtipo da classe pessoa e a classe jurídica é um subtipo da classe pessoa. A classe física e jurídica, elas apontam para a classe pessoa. Portanto, a classe física e jurídica, elas enxergam a classe pessoa. Porém, o contrário não acontece porque a pessoa não aponta de volta para a classe física e para a classe jurídica. Não é uma relação simétrica, é assimétrica. Então, o que é igual para as duas, ou seja, são coisas genéricas, né? A gente vai chamar de generalização, e o que é específico a gente vai chamar de especialização. A gente vai falar que isso é uma generalização barra especialização, ou a gente pode abreviar e falar GenSpec. Então, a generalização é a gente criar uma classe que guarda as características e comportamentos gerais, e a especialização, características e comportamentos específicos. A gente vai chamar isso de herança. A GenSpec a gente vai chamar de herança. Então, a classe que guarda a generalização é chamada de superclasse ou classe-mãe, e a classe que guarda a especialização, as classes que guardam a especialização são chamadas de subclasses ou classes-filhas. A subclasse pode conter mais subclasses, a gente pode fazer herança de herança, quantas vezes forem necessários, e a gente tem isso que eu já tinha falado antes, a subclasse vai conhecer a sua superclasse, porém a superclasse não conhece a subclasse. Então, lembra que eu havia falado sobre a gente ter que validar o documento da pessoa física e da jurídica. Já que é o mesmo método para as duas, a gente vai guardar esse método na superclasse. Porém, no momento em que a gente faz a herança, a gente vai ter que programar de forma específica para as subclasses, né? Então, já que a gente determinou um comportamento e para cada tipo de subclasse ele pode se comportar de uma forma diferente, a gente vai chamar isso de polimorfismo. É um comportamento ter comportamentos diferentes em locais diferentes. A gente possui 4 tipos de polimorfismo e eles são classificados em universal e ad hoc. No universal tem 2 tipos e no ad hoc tem outros 2 tipos.
O de inclusão universal é utilizado em heranças, que é o que a gente vai ver agora. Ele é o mais utilizado. E a gente vai ter o paramétrico, que é quando a gente cria um vetor ou uma lista do tipo da superclasse e a gente adiciona adiciona objetos dos tipos das subclasses. Já que o método ele vai ficar ele é definido na superclasse, a gente consegue executar o método. O método ele é definido na superclasse, porém a programação do método vai estar na subclasse. Então, mesmo sem a gente saber qual que é o tipo de objeto de qual subclasse que ele é, já que está definido na superclasse, a gente vai conseguir executá-lo, que é o que eu vou mostrar mais para frente. A gente vai ter o de sobrecarga, que é a gente fazer dois métodos ou mais com o mesmo nome, porém com assinaturas diferentes, a gente já viu esse. E o de coerção, que é a gente fazer uma variável de objeto do tipo da superclasse e atribuir um objeto do tipo da subclasse. Quando a gente faz isso, a gente realiza um cast implícito, que a gente chama de upcast. A gente também vai ter um operador chamado final, ou final, e a gente utiliza esse operador para, quando é atributo, a gente torna esse atributo uma constante. Quando a gente coloca numa classe, por exemplo, public final class, e o nome da classe, a gente está determinando que essa classe ela não vai ser realizada herança a partir dela. A gente está falando que não pode ter herança depois dela, abaixo dela. Ela pode ser herança de alguma classe, mas a partir dela não pode ser mais gerada herança. O que vai acontecer então? Quando a gente tem uma superclasse e a gente define um método que vai ter comportamentos diferentes nas suas subclasses, na superclasse a gente só vai falar que existe o método. E a gente vai programar o método em si nas subclasses. A gente chama isso de polimorfismo, é aquele universal, o primeiro tipo, qualquer, de inclusão. E o que vai acontecer? Já que a gente só vai definir o nome do comportamento na superclasse, a gente vai ter que deixar ele de uma forma abstrata. Para a gente fazer de forma abstrata, no ML, que é esse desenho que eu tenho à direita, a gente vai deixar em itálico o nome do método. E para que o método seja abstrato, a classe deve ser abstrata também. Quando a gente tem uma classe que é abstrata, isso vai significar que a gente não pode gerar objetos a partir daquela classe, somente a partir das subclasses, que são concretas. Se alguma subclasse é abstrata, a gente não vai poder gerar objetos também. Então, já que a gente vai ter que registrar a pessoa, fazer a validação do documento tanto em uma pessoa como na outra, eu deixei ali o registrar pessoa na superclasse pessoa e também na subclasse física e jurídica. E o que vai acontecer? A gente vai programar depois específico o nome de cada classe, o comportamento de cada classe. A superclasse, já que a gente vai gerar o objeto a partir das subclasses, porém, quando a gente cria o objeto, a gente vai unir as duas classes para formar um único objeto, a subclasse e a superclasse. Então, a gente vai pegar aqui, isso aqui vai gerar um único objeto e esse aqui vai gerar um único objeto, tá? E quando a gente faz isso, já que a gente tem o método construtor para a classe física e para a classe jurídica, a gente vai precisar ter o método construtor para a classe pessoa também. Então, quando a gente vai chamar alguma coisa que está na superclasse, a gente vai utilizar um comando chamado super, tá? Vou deixar destacado aqui. E para a gente definir na programação que uma classe possui herança de uma outra classe, a gente vai utilizar o operador extends. Aí a gente vai escrever que nem aqui no finalzinho, public class, aí a gente coloca o nome da subclasse, extends o nome da superclasse. Então vai ficar public class física, extends pessoa, public class jurídica, extends pessoa. Então aqui é a programação da superclasse pessoa. A gente vai lembrar que tinha os atributos endereço, telefone e e-mail.
Aí eu coloquei aqui como protected. O que é a visibilidade protected? A gente viu que o private é somente a própria classe tem acesso aos atributos ou métodos que são private. Package são as classes que estão no mesmo pacote, conseguem acessar os atributos ou métodos que estão com essa visibilidade, né? De outras classes que estão no mesmo pacote. Public é totalmente público, eu posso estar em outro pacote e consigo acessar, eu posso estar em um pacote e consigo acessar o atributo ou método de uma classe em outro pacote, e o Protected ele está entre o Public e o Package. Desculpa, entre o Public e o Protected, e o Package, isso. No Package, quando eu tenho uma herança, a subclasse não consegue ver os métodos e atributos da superclasse, porém quando eu coloco Protected, eu consigo acessar os métodos e atributos da superclasse na subclasse. Então ele só tem isso a mais que o Package. Né? É um pouquinho a mais. Assim, o Package ele não permite a subclasse enxergar os métodos e atributos da superclasse, mas o Protected permite. É a única diferença. Então, aqui, os atributos, o método construtor da pessoa, que recebe os argumentos e a gente passa para os atributos. E aqui a gente colocou um método. Já que a classe pessoa é abstrata, a gente escreve abstract class pessoa. Já que o método registrar pessoa também é abstrato, a gente vai escrever public abstract void registrar pessoa, ponto e vírgula. A gente não precisa colocar o par de chaves, né, o escopo, porque ele não vai ter programação. Ele é abstrato, a gente coloca só um ponto e vírgula. A gente aqui determinou que existe o método registrar pessoa na superclasse. E na subclasse a gente vai fazer a programação dela em si. Então, aqui a gente tem o public final class física extends pessoa. Já que a gente colocou final aqui, quer dizer que a gente não pode fazer uma subclasse da pessoa física. E eu estou falando aqui através do extends que a pessoa física é uma herança de pessoa. E aí lá no ML a gente viu que tinha o atributo nome CPF e a gente fez aqui o método construtor da pessoa física, né? Mas o que acontece? Já que a classe física ela herda os atributos e métodos da pessoa, a gente tem que receber no método construtor da física, além dos seus atributos, os atributos da pessoa também. Então vai receber o endereço, telefone, e-mail, nome e CPF. O endereço, telefone e e-mail, que eu escrevi errado aqui era para ser e-mail, tá? A gente vai passar para a superclasse pessoa e o nome CPF, que é dessa própria subclasse, a gente fez a atribuição aqui. E aqui no public void registrar pessoa, a gente vai fazer o registro da pessoa física. Então a gente vai programar do jeito que tem que ser para a pessoa física. Da pessoa jurídica, public final class jurídica extends pessoa, aí tem os atributos razão social e CNPJ. A mesma coisa, já que é da extensão de pessoa, no método construtor vai receber os atributos da classe pessoa, que é o endereço, telefone e e-mail, e os seus próprios atributos, razão social e CNPJ. Aí a gente faz aqui super, endereço, telefone e e-mail, que também acabou ficando errado. A gente chama o método construtor da superclasse e aqui a gente faz a atribuição das características dos atributos da própria classe. E aqui a gente programa o registro da pessoa jurídica da forma da pessoa jurídica. Então, isso daqui vai ser herança. A gente definiu na superclasse pessoa que existe o método registrar pessoa e na classe física, na subclasse física e jurídica, a gente programa da forma que cada uma tem que ser registrada. Quando eu crio um objeto, eu vou criar um objeto do tipo da subclasse. Porém, às vezes eu posso querer passar o tipo desse objeto para a superclasse. Então a gente vai, ou da superclasse também para a subclasse. A gente vai chamar isso de cast de classes. Na herança, o objeto é instanciado nas classes concretas, né? E depois que a gente faz a instância, a gente pode colocar como alterar o tipo do objeto para a subclasse ou para a superclasse. Como que a gente faz isso?
Vamos ver primeiro o upcast. O upcast é quando a gente passa um objeto de uma subclasse para uma superclasse. Esse tipo de cast é implícito, ou seja, a gente não precisa falar para o Java qual tipo que será convertido aquele objeto, para qual tipo a subclasse vai ser convertida, porque a subclasse ela conhece a sua superclasse. Então, por exemplo, aqui eu criei um objeto físico, os 4 pontinhos são os argumentos, tá? Que eu não coloquei aqui para não ficar muito cheio. Então, criamos um objeto do tipo física e guardamos o seu endereço de memória na variável de objeto objFísica, do tipo física. E aí, digamos que eu queria guardar no supertipo, como tipo pessoa. Então aqui, ó, pessoa, objPessoa vai receber física. Aqui a gente fez uma transformação de tipo, ou seja, a gente fez um upcast. A gente passou o objeto do tipo física para o tipo pessoa. A gente não perde os atributos da pessoa física, nem a programação do método. Continua da mesma forma. O que a gente fez foi copiar o endereço do tipo física para o tipo pessoa. A gente só copiou o endereço do objeto. Tá? Então, se a gente alterar o objeto pelo objFísica, o objPessoa vai sentir, porque as duas variáveis apontam para o mesmo lugar, né? E downcast é quando a gente tem o supertipo e a gente passa para o subtipo. Tá? Então, nesse tipo de cast, a gente vai falar que ele é explícito, porque a gente tem que determinar para qual tipo o objeto será convertido, porque a superclasse ela não conhece a subclasse. Lembra que eu falei que a subclasse aponta para a superclasse, mas o contrário não acontece? Então, por causa disso, vai ser explícito. Aí a gente vai colocar. Aqui eu criei um objeto do tipo física, guardei no objFísica. Aí aqui a gente fez um upcast, a gente passou, aqui era para estar escrito objFísica. Tá? objFísica atribui para o objPessoa. O objeto está como do tipo objPessoa. Agora que ele está nesse tipo, aí eu quero passar está no tipo pessoa, eu quero passar para o tipo física de volta. Então, eu vou escrever entre parênteses para qual tipo de objeto de classe eu quero passar e qual objeto. Então, o objPessoa eu vou passar para o tipo física e vai guardar no objFísica 2. Então, aqui foi um upcast e aqui um downcast. Tá? Vou deixar anotado aqui. Ó. Esse aqui foi o up. Esse aqui foi um downcast. Quando a gente não determina que uma classe é herança de outra, essa classe ela vai ser uma herança, a gente vai falar que isso é uma herança implícita da superclasse cósmica, que é a classe Object. Essa classe Object, ela guarda informações essenciais a respeito do objeto. Por exemplo, o nome da classe, o endereço da memória, essas coisas assim. Não sei o que mais. O número lembra que eu falei também que um objeto ele tem um número de identificação? A classe Object vai guardar esse número de identificação, que é o hashcode, que a gente vai dar uma olhada agora. Então, quando a gente precisa saber o número de identificação daquele objeto, a gente vai utilizar o hashcode. Para isso, a gente vai escrever... esse método é do tipo protected, então as subclasses ou qualquer classe que não tem herança, ela vai conseguir acessar... na verdade, toda classe consegue acessar o hashcode, porque, por exemplo, você tem uma classe que é herança de uma outra classe. Essa classe ela vai ser herança do object. Então, a superclasse, se ela não for herança de nada, ela é herança do object. E o que vai acontecer? A gente tem esse hashcode, ele vai devolver para a gente o número de identificação do objeto. Tá? Então, a gente tem uma variável de objeto chamada onObjeto, a gente escreve .hashcode e a gente consegue esse número. Quando eu tenho um objeto, a variável de objeto ela vai guardar o endereço de memória. Mas, por exemplo, se eu mandar imprimir na tela o objeto em si, escrever a variável de objeto, ela vai imprimir, por exemplo, aqui assim, ó, o nome do pacote que está, o nome da classe e um código hexadecimal. Tá?
Quando a gente mandar imprimir uma variável de objetos, vai aparecer isso. Porém, a gente pode modificar isso sobrescrevendo o método. Que método que é esse? O toString. Então, a gente vai escrever @override, que quer dizer que a gente está sobrescrevendo o método, vai escrever public string e toString. E entre o escopo, que é o par de chaves, a gente vai fazer return e a string que a gente quer retornar. No caso aqui vai retornar o nome, um espaço e um CPF. Então, se eu tenho uma variável de objeto do tipo cliente e mando imprimir essa variável de objeto, vai aparecer o nome, um espaço e o CPF do cliente. Em vez de aparecer o nome da classe, um código decimal. Isso facilita muito o trabalho com objetos. Então, isso é herança e na próxima aula a gente vai começar a estudar um pouquinho de array lists.